representações distintas, né, para o mesmo número. Então, beleza, então isso aqui é um quaternio, aí o Diego, o quaternio você pode trabalhar naquela base lá, multiplicando, se você multiplicar 2 quaternios, vai fazer I vezes I dá menos 1, I vezes J dá K, e assim vai. Na verdade aqui, IJ dá menos K, eu botei I na frente, só mudar aqui, por favor. Só aceitar isso aqui. Então, no fundo, quando lá na mecânica quântica a gente trabalhava com as matrizes de Pauli, era os quaternios. É os quaternios. Ninguém me falou. É mais quaternios. Tem a ordem de quaternios. Os quaternios, por que os quaternios estão sendo muito usados? Na engenharia, sobretudo na NASA. A NASA, desde que teve o Apolo, o acidente, o quase acidente fatal, foi da Apolo 17 ou 19, foi a 15. A 13, obrigado. Então estou completamente navegando fora do tema. Apolo tem até o filme, exatamente. Apolo 13. Aquele acidente foi um problema de erro de computação, de acúmulo de erros, por se fazer até aquela época toda a simulação das rotações em 3 dimensões. O quaternio, o que ele está fazendo? A gente está jogando toda a informação de 3 dimensões para 2 dimensões. Então, as operações são muito mais simples. Você trabalhar com ângulo em cada instante de tempo, você ficar fazendo rotação de ângulos de Euler, uma matriz de ângulos de Euler, ela tem 9 elementos, mas a matriz é grande. Aí você multiplica, por exemplo, 5.000 matrizes de Euler a cada segundo. Então você está multiplicando matrizes 3 por 3, né? 5.000 a cada segundo. Aqui você reduz o problema. Uma coisa é você trabalhar com uma matriz 3 por 3, outra 2 por 2. Quando você tem uma matriz, quando você tem duas, quando você tem 3. Agora, quando você tem 1.000 matrizes, 3 por 3 ou 1.000 matrizes 2 por 2, você começa a sentir a diferença. Então, a NASA hoje, todos os programas dela de corpos rígidos, tudo é feito com quaternios. Não só a engenharia mecânica adotou para quem teoria de jogos de computador. Quem faz jogos, né? Quem faz esses jogos de computação, esses que tem guerra, que mata, aqueles bonecos todos, tudo aquilo, o bastidor daquilo tudo é quaternio. Ninguém mais faz usando o ângulo de Euler. Então, inclusive, eu tenho um livro muito bom aqui na biblioteca chamado Quaternions in Physics. É um livro de 2007 a 2008. Ele mostra justamente como é que se programa, né, para você fazer imagens de alta resolução usando quaternios, saindo da física tridimensional dos ângulos de Euler e adotando os quaternios. Hoje já existe um número muito grande, uma literatura muito grande na biologia, trabalhando em quaternios. Então, muitos papers de biologia, química. Pessoal, as ciências estão adotando os quaternios, né? Eu tenho uma referência que eu posso, se alguém... é interessante, eu também fiquei sabendo disso por um molequinho da iniciação científica, que eu botei para fazer uma quaternios. Eu vi um trabalho que usa matriz, mas quaternios. O molequinho que trouxe, ele fez um levantamento, cara, fantástico. Ele trouxe uma coletânea de papers de biologia, de química molecular, tudo em termos de quaternios. Realmente os problemas ficam resolvidos de uma maneira muito mais simples. Então, os quaternios, a gente evolui, né? A gente vai para novos espaços. Agora já se fala de octônios. Então, já não tem os quaternios, já se tem uma física com octônios e depois uma física com os sedênios. Exatamente. E são sistemas numéricos com 16 unidades. Os octônios são com 8 unidades. Os octônios têm um problema mais difícil na física. A álgebra octoniônica, ela não é associativa. Então, AB vezes C é diferente de A BC. Então, o problema da não associatividade coloca uma certa dificuldade em física, porque em física a gente tem muita ideia de fazer representação matricial. Em matrizes, o produto é associativo. Então, os quaternios, eles ainda aguentam uma álgebra matricial. Eu represento o quaternio dessa forma. Mas os octônios, eu já não consigo mais fazer por representação matricial. Eu tenho que buscar um outro código numérico também para representar os octônios. Mas já tem física. Física com octônios. E física também já está se fazendo a implementação de sedênios em física. Certo? Sedênios é objeto 16. 2, 4. Quaternio 4. Quaternio 4. Octônio, octo. 8. Sedênios, sediti, no latim, 16. Então, são essas álgebras que vão com potências de 2 elevado a n. Por causa da álgebra de Clifford. Aí é uma questão estrutural vocês podem entender isso na equação de geral. Se vocês estudarem a equação de geral, vocês vão entender por que é 2 elevado a n. Certo? Bom, tá legal. Então, só estou apresentando a vocês o quaternios aí, quer dizer, quem quiser trabalhar, agora pode fazer tudo o que quiser com o quaternio, multiplicar, dividir, fazer cosseno. Tem uma aula, é só usar aquilo, botar o quaternio na forma de matriz. Se você quiser inverter esse quaternio, é muito simples. Né? Que é uma matriz 2 por 2. Divide pelo determinante, alfa 2 mais Z2
mais x2 mais y2 alfa menos z esse aqui é o inverso dessa matriz, né? É só pensar A, B, C, D. Como é que eu inverto uma matriz, né? Divide pelo determinante e pega os menores aqui. Fica D menos B menos C, é isso? Fica AD menos BC, dá 1, menos AB mais AB, CD menos CD, AD menos BC. Tá certo. O inverso dessa matriz é só trocar esses dois e trocar o sinal aqui. Beleza? Então, quer dizer, então, isso eu sei, você inverteu um paterno, sem problema nenhum. E aí vai, pode multiplicar, fazer o que quiser, pode fazer a álgebra que vocês quiserem com o paterno, tá certo? Quem quiser fazer uma tarefinha meio indigna, uma tarefinha assim, mesmo de tipo ensino médio, né? Pode calcular essa expressão. Suponhamos que eu tenha um quaterno H e um quaterno Q. Eu queira calcular essa expressão aqui. Calcular essa expressão aqui para 2 quaternos. Quer dizer, tarefinha assim, nem vou enumerar, porque é uma tarefa tão imbecil, mas é só para você, quem quiser faz no computador, né? Faz essa tarefinha no computador, vai que eu calculo esse quaterno. Então, esse é o quaterno. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando uma representação quaterniônica para as coordenadas do espaço tridimensional. Só que eu estou fazendo uma representação quaterniônica simples, porque o alfa é igual a 0. Então, a minha matriz X, né, ela é um quaterno com alfa igual a 0. X, Y, Z. Só que eu estou colocando, é o quaternamento das unidades C. Eu estou expandindo não em termos do I grande, do J grande, do K grande, mas das matrizes de Pauli, menos daquele I. Então, para mim, essa matriz aqui é isso aqui. X sigma 1 mais Y sigma 2 mais E sigma 3. Então, vocês podem fazer o seguinte. Para ficar uma notação mais compacta, vamos chamar a coordenada xi, x1, x2, x3, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Vamos usar a regra da soma. Então, isso aqui é a minha matriz. Então, é xi, sigma i, somando de 1 a 3. x1 é x, x2 é y, x3 é z. Então, eu coloquei a minha matriz x nessa forma. Então, isso aqui é uma matriz que, na verdade, está simulando um vetor. Eu passei agora para o espaço bidimensional. Agora, a questão... A questão é, quando eu faço uma rotação no espaço dos vetores, como é que essa mesma rotação... Sim. Outra travada, o que é? 3D, x, y, z, vetor. Isso. Por que é bidimensional? Eu falei bidimensional? Eu falei errado. É tridimensional. Estou dando uma representação. A bidimensional no sentido matricial. Estou colocando. A matriz é 2x2. A matriz é 2x2. A matriz tem dimensão 3, mas ela é 2x2. Por que ela tem dimensão 3? Porque ela depende de 3 parâmetros independentes, x, y, z. Então é uma matriz 2x2 que tem 3 parâmetros independentes. Nesse sentido. A dimensão da matriz não é a mesma coisa que a ordem da matriz, tá certo, pessoal? Tá legal. Então tá lá. Agora a questão que a gente se coloca é, quando eu faço uma rotação no espaço, estou fazendo isso aqui. Isso aqui vai para cá. Ou seja, eu vou produzir uma matriz X. Então, quando eu fizer uma rotação, quer dizer, aqui, com essas coordenadas, eu tenho essa matriz X. Aqui, eu tenho minha matriz X' chapéu, que é exatamente aquela matriz, é X'I, sigma I. Simplesmente, no lugar de cada coordenada, eu boto a coordenada transformada. Então, eu estou representando, isso aqui é a nova matriz, vamos dizer assim, é a matriz coordenada após a rotação. E isso aqui é a matriz coordenada antes da rotação. Mas aí, é claro, nós sabemos que essa rotação aqui é feita com as matrizes zero. Isso aqui são as coordenadas do espaço tridimensional. Então, quem roda isso aqui é a matriz zero. Então, aqui eu tenho RI.
xj. E aqui eu tenho sigma i. Isso aqui é o meu x'. Estou usando esse fato aqui, que eu estou em 3 dimensões, no espaço tridimensional, perdão. Essa rotação aqui. Isso aqui para mim é a mesma coisa que isso aqui. X' igual a r e j. Não vai dar besteira uma explicação, não? Oi? Ele é 3 por 3. Oi? Não vai dar uma coisa errada? Porque ele é 3 por 3. Ali é... Boa pergunta. Isso aqui são números, aqui não é 3 por 3. Certo, mas São aí... coeficientes. Mas aí... Aqui que é matriz. Sigma 1 é uma matriz. Mas R1 não é matriz. R1 é um elemento de matriz. Então aqui eu tenho 9 números. Aqui eu tenho 3 coordenadas. E aqui eu tenho 3 matrizes. Então, isso aqui é uma matriz 2 por 2. No fundo, isso aqui é o coeficiente da expansão. Exatamente, Saulo. Isso aqui é o meu x'. Eu posso fazer o seguinte aqui. Vamos deixar assim. Então tá aqui. Tá legal? Então isso aqui. Eu estou simplesmente agora reescrevendo essa matriz. Isso aqui para mim é isso aqui, ó. Isso aqui é Z' menos Z'. X' menos Y'. X' mais Y'. Isso aqui é isso aqui. É a matriz X construída com as coordenadas lindas. Fiz uma transformação das coordenadas, então essas novas coordenadas vão me representar, as coordenadas rotacionadas vão me dar aquela matriz que representa o vetor depois da transformação. E isso aqui se relaciona com as coordenadas originais dessa forma. É isso que eu estou dizendo. Então, nesse espaço aqui, eu construí uma nova matriz 2 por 2. Mas a pergunta é, essa rotação, como o Saulo falou, essa rotação são elementos de matriz 3 por 3. Essa matriz é 3 por 3. Não, aqui não está em forma matricial, está em forma de elemento de matriz. Mas esse objeto aqui representa a rotação que o vetor... Então, vamos dizer, eu tenho esse vetor. Isso aqui é o meu espaço tridimensional. Então, não é 3. Então, aqui eu tenho esse sistema de 3. Mas agora eu criei um sistema abstrato, um espaço abstrato, de matrizes 2 por 2. E aqui, nesse espaço, essa matriz é um ponto. Quer dizer, essa matriz aqui representa um ponto desse espaço. Quando eu fizer uma rotação aqui, esse vetor vier para cá, né, ou eu fizer uma transformação dos eixos e eu vir esse vetor rotacionado, a rotação vai ter que acontecer aqui também. Quer dizer, eu vou passar de um ponto para outro aqui no espaço, significa que eu vou passar de uma matriz para outra nesse espaço das matrizes X. Então, nós já sabemos lá da álgebra linear que quando eu estou num espaço matricial, uma transformação que é feita num espaço de matrizes, ela atua de uma forma chamada adjunta, né? Ou aquilo que também na álgebra linear se chama de uma transformação de similaridade. E quando eu faço uma transformação num vetor, o vetor ele vai uma matriz e multiplica o vetor. Essa é a transformação do vetor. Quando eu tenho uma matriz, nesse espaço onde esse vetor sofre essa transformação, a matriz ela sofre essa transformação. E a transformação das matrizes é a álgebra linear. A transformação das matrizes é adjunta. Isso tem que ser feito por isso. E se eu tiver um vetor U, que é RD, e eu fizer uma rotação nesse vetor, isso aqui vai ser U', vai ser R', vai ser RD'. A transformação. Vou colocar dessa forma. V' igual a R. Eu fiz uma transformação do vetor. As matrizes atuam nos vetores. Então, isso aqui como um todo, uma matriz atuando no vetor é um vetor U. Então, suponhamos que eu tenho esse vetor U, é uma matriz N atuando nesse vetor. Quando eu rodo esse vetor, claro, eu vou estar rodando esse. Então eu vou ter U', vai ter que ser uma matriz L', D'. Fiz a rotação agora em tudo. Então agora eu vou pensar aqui. Aqui significa que, como esse U', ele tem que ser um RU, então é claro, isso aqui tem que ser RU, então isso aqui vai ter que ter um R. Agora aqui eu vou colocar R menos 1, R. Porque vai, R menos 1, R menos 1. Porque esse R menos 1 vai matar isso aqui, então sai daqui e vem para cá. Aqui eu coloco a identidade. Esse R menos 1 V' me dá o V. Então essa relação aqui, ela fica U igual a NV. E quando eu transformo os vetores, a matriz simultaneamente ela sofre essa transformação. A coisinha lá da álgebra linear. Então,
Tá? Tentar 5h30 vou dar um intervalo. No intervalo vai ser o seminário. Tá? Então, isso aqui então, quando fizer aquela rotação nos vetores, aquela matriz que representa aquela vetor, por ser uma matriz, ela vai sofrer uma transformação também. Então, ela se transforma quando eu transformo um vetor. Mas o efeito dessa transformação, que é feita no espaço das coordenadas, visto agora no espaço das matrizes, vai ter que ser sob a forma de uma transformação de similaridade. Então, o que eu vou ter é isso aqui. Essa matriz aqui é a matriz transformada. Essa transformação aqui é a transformação de similaridade que no espaço das matrizes simula o mesmo efeito que, quer dizer, isso aqui é isso aqui. Agora, por outro lado, esse x' aqui, isso aqui é R e J, XJ, sigma I. Então, ao transformar as coordenadas que estão dentro da matriz, existe uma matriz S, que no espaço das matrizes vai fazer o mesmo trabalho. Então, isso aqui é a representação da rotação no espaço dos vetores tridimensionais. Isso aqui é a representação, isso aqui é o SO3 mesmo. Isso é o SO3, eu estou fazendo a rotação das coordenadas. Agora, eu quero ver o seguinte, nesse espaço aqui, como é que essa transformação de SO3 vai ser representada. Então, esse S aqui é a matriz que representa SO3 no espaço das matrizes 2x2 hermitianas. Isso aqui é fundamental. Daqui para frente é só cálculo muito simples, mas a estrutura que vocês têm que entender é isso. Eu estou representando a mesma transformação em dois espaços distintos. No espaço das coordenadas, eu faço essa rotação do sistema de eixos, e aí esse cara e esse cara vão ver esses vetores sob a forma x' ou x. Eu mudei o sistema de eixos, o vetor muda de coordenada. Quando eu rodo no sistema de eixos aqui, o interessante é que essa matriz aqui, que está no espaço completamente alheio a esse, quando eu rodo esse sistema de eixos aqui, de uma certa forma, é comunicada, aqui uma rotação no sistema de eixos é comunicada no espaço das matrizes sob a forma de uma transformação de similaridade. Então, essa transformação aqui está pegando a matriz x e levando na matriz x'. Da mesma forma que essa rotação aqui está levando o vetor x no vetor x'. Entenderam a colocação? Então é uma questão de representação. Pois não? Então essa matriz essa é uma representação dessa matriz? É, você pode dizer que ela é uma representação de um S, mas ela, ao mesmo tempo ela vai definir um novo grupo. Aí, então nós vamos ver, depois do seminário, nós vamos ver que isso aqui vai ser uma transformação de S2. E quem mora nesse, se essa matriz X, se eu coloquei as coordenadas nesse espaço, sob a forma de uma matriz, todo mundo sabe, no espaço onde há matrizes atuam sobre vetores. Então, se nesse espaço abstrato que eu criei, onde eu dei às matrizes, as coordenadas aos vetores desse espaço, eu dei uma característica de matrizes desse espaço, se isso aqui é um espaço complexo 2x2, é um espaço 2x2 completo, onde esses objetos aqui são matrizes hermitianas. Matrizes desse espaço vão atuar em vetores desse espaço. Vamos chamar os vetores desse espaço disso aqui. Então, uma matriz 2x2 vai atuar no vetor 2x2 complexo. Esses vetores desse espaço é que são os espidores. Então, aqui vai estar funcionando os espidores e aqui vão estar funcionando os outros vetores. Quando eu faço uma rotação no espaço dos vetores, o espaço dos espidores é um espaço, vamos dizer assim, meio etéreo, é um espaço abstrato, mas ele também vai sofrer a rotação. Só que esse espidor vai rodar junto com essa matriz, mas de uma forma diferente dessa matriz 3x3. É isso que eu vou colocar para vocês. Os espinores são os elementos onde x atua. Onde x atua como matriz. Como matriz. Então, os espinores, na verdade, são vetores, só que num espaço complexo 2x2. A questão é, tem física aqui? Aí está, Dirac disse que sim, ele botou o elétron aí. Então, quando ele faz a teoria, na mecânica quântica, quando a gente escreve o elétron por um espinor de duas componentes, spin up e spin down, a gente está colocando a função de onda do elétron aqui. As coordenadas estão aqui, mas a função de onda do elétron
Mas então, se eu não fizesse essa mudança de representação, continuasse trabalhando no SO3, eu não veria isso. Então não tem. Mas isso que eu quis te perguntar, que não é daquela forma complicada da conversa, etc. Então não tem filho. Não, a representação muda. Não, então eu entendi. Entendi você errado, desculpa. A questão é a seguinte: se você não tivesse números complexos, vamos ver, você saberia, você poderia fazer mecânica, você consegue uma mecânica quântica sem números complexos? Não. Pois é. Então, sem mecânica, sem número complexo, a gente não veria muita coisa que a gente vê aqui. A gente precisa da representação em número complexo para descrever uma série de coisas em física. Então, se eu não tivesse introduzido o espaço espinorreal, eu ia levar os 13 anos que a gente levou da história do Tomonada para chegar ao conceito de espinho. Então, quando você descobriu, você adotou um novo sistema numérico, um novo espaço em física, você deve estar representando uma nova física. Quer dizer, o espinho da elétron, ele te pede que você vá para um espaço de tensores que até então a gente considerava o quê? Vetor, escalar, vetor, tensor. Tudo que está aqui no nosso mundo. Escalar, temperatura, né? Exercício zero lá do Halliday, né? De exemplos de grandezas escalares, vetoriais, tensoriais. Por que o Halliday não pega exemplo de uma grandeza espinorial? Né? Devia pedir, porque o espinor é tão importante quanto o escalar, só que ele não está no nosso espaço. No nosso espaço a gente vê escalares, vetores, velocidade, aceleração, força, tensores, momento de inércia, momento angular, né? O momento de inércia de objetos assimétricos, eles são matrizes, né? Então a gente tem tensor de momento de energia, momento. Então a gente tem uma série de grandezas que são tensoriais, tensor de tensões no nosso espaço. Mas os espinores, eles estão fora do nosso espaço. Mas eles sentem tudo aquilo que acontece no nosso espaço. Eu faço uma rotação aqui nesse sistema de eixo, o espinor, ele nem sabe que esse sistema de eixo existe. Mas quando eu rodo esse sistema de eixo, lá no espaço dele, alguma mensagem telepática chega e ele sofre a rotação. Ele tem uma certa relação com o espaço-tempo, como nós vamos ver. Nós vamos mostrar na próxima aula, que pode ser de hoje, na semana que vem, que se eu conheço os espinores, eu consigo construir todo o espaço, todos os vetores do espaço. Eu consigo construir o vetor posição a partir dos espinores, mas eu não consigo construir os espinores a partir do vetor posição. Então, os espinores são grandezas muito mais fundamentais de um espaço. Quando você tem um espaço e você quer entender o que é esse espaço novo, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para os espinores desse espaço, porque a partir de espinores você constrói escalares, vetores e tensores. Então, e você vê que a matéria do modelo padrão é a matéria fermiônica. O férmio é descrito por espinor. Então, realmente parece que no nosso universo, o que é fundamental tem uma natureza espinorial. Então, vamos trabalhar um pouco essas ideias. Isso é importante porque na relatividade restrita, né, o spin, as representações do grupo de Lorentz, quando eu pego então eletromagnetismo, que é F, μ e a μ, quando eu pego a equação de Dirac, que é o psi, eu estou, na verdade, pegando diferentes setores de spin espinoriais do espaço de Minkowski. Então, essa análise, em termos de espinores, ela é muito rica, porque ela te localiza em cada estrutura do espaço de Minkowski um objeto designado para descrever um certo tipo de física. Então, por exemplo, a física do fóton vai estar aqui, a física do elétron vai estar aqui, a física do neutrino vai estar no outro espaço, que eu posso ligar com esse. Depois eu posso acoplar esse espaço com esse espaço e formar uma teoria que tem interação de elétrons com fótons. Então, na verdade, o game que a gente tem que montar é o game do espaço de Minkowski. E quem vai fazer as peças desse game são as diferentes representações de spin do grupo de Lorentz. Essa que é a filosofia que a gente está colocando aqui no curso. Então, os espinores, então eu estou querendo colocar para vocês, está nascendo aqui um novo sistema, um novo conjunto de tensores, vamos colocar assim. São os espinores. Eu tenho um espaço físico, onde tudo acontece, onde eu pego o eixo, rodo, aqui está tudo acontecendo, tem uma velocidade aqui, mas eu posso associar uma velocidade, uma matriz hermitiana. Eu posso pegar essa velocidade e criar uma matriz V, que é V3 menos V3, V1, menos IV2, menos mais IV2. Então, essa matriz hermitiana, ela representa a velocidade. O determinante dela é menos o módulo ao quadrado da velocidade. Agora, quando eu faço uma rotação e a velocidade muda de eixos, né, ela muda de configuração porque eu mudei os eixos, essa matriz também vai mudar. Só que essa matriz muda porque aqui eu vou colocar as novas mudanças. Mas eu posso não fazer isso. Eu posso dizer, será que eu consigo fazer esse trabalho
colocando uma matriz para atuar diretamente aqui, e essa matriz atuando aqui, ela vai me gerar a matriz x', que é exatamente aquela. Vocês entenderam a colagem que eu estou fazendo? Uma coisa por aqui, outra coisa por aqui. E aí eu vou colar as duas coisas, vamos ver que vai dar igual. Então é isso, são esses espaços que estão em jogo. Na tua cabeça é viagem. Não, Baseado. Tá dando para seguir? Tá. Então, assim, na verdade, eu também não estou simplesmente mudando de representação. Estou vendo uma que é mais particular, de uma mais geral, que é de uma mais geral. Nós estamos descobrindo novas... aí como é que o nosso colega colocou, né? O porto dos bons grupos, né? Nós estamos descobrindo novas terras, né? Como você falou, a gente deve ter que chegar no novo mundo. Quer dizer, espero que em julho a gente chegue em algum novo mundo, né? Melhor do que esse. Mas, vamos ver, a gente está agora descobrindo uma nova terra. Qual é a nova terra? É a terra dos espinhores. Então, lá nesse espaço, eu vou encontrar novas grandezas completamente abstratas. A pergunta é, tem física para elas ou não? Tem coisa que você não está lá na física, tem coisa que a matemática te dá, mas que não tem consistência física. Agora, nos espinores eu vou descobrir a equação de Dirac, eu vou descobrir a equação de Pauli para o elétron, eu vou descobrir o spin. O spin das partículas fermiônicas está no espaço espinorial. Então, se eu não fosse para esse espaço espinorial, eu não teria descoberto essa nova terra, eu não teria como descrever essa física. Mecânica quântica eu coloco a mão no sentido que eu tenho a álgebra do momento angular e eu digo, o spin é a mesma coisa. Estou colocando a mão. Então eu faço colocando isso a mão. Eu faço um cat setinha para cima, um cat setinha para baixo. Mas eu vejo aqui não. Então, mas aí eu vejo a evolução dos estados, evolução temporal, vejo as correlações. Isso na verdade é uma baboseira, porque eu estou vendo. Segundo o Pauli, mecânica quântica ele dizia. Não, Pauli não. De mecânica quântica eu não entendo nada, eu só sei que dá certo. Palavras do mestre criador. Então, a mecânica quântica tem muita coisa que você vai colocando e depois você vai entendendo. Alguém entendeu o embaralhamento? Mas eu não tinha que ver, por exemplo, a evolução então, de um estado de spin, a evolução do espinor. Eu não posso ver a evolução do catzinho. Mas aquele cat, é porque você não sabe, mas aquele cat que está no papel, ele está representando o espinor. É que você trabalha com símbolo, boy. É ok que os meus professores podem ser reprovados. Então, pelo amor de Deus, não importa. Nada disso. Não, cara, é porque não é o momento, é o contexto. Não é o momento. Bota aquele cat representa. Agora a gente está dando umas peças, a gente está tentando agora dar uma fundamentação. Qual é a origem dessas coisas, né? Então, muita coisa, vamos dizer assim, é conversa de rua. Até que deixa de ser conversa de rua e passa a ser religião, filosofia, né? Uma coisa que você aprendeu na rua que pode parecer uma sacanagem, acaba sendo um conceito filosófico depois, né? É uma questão de tempo, de circunstância. Então, o que você chamava de um cat, botava lá, né? Isso aqui, o que significa isso? É um desenho. Então, o que está dentro desse desenho? Não é Dirac, ele botava esse símbolo assim, para representar uma série de coisas. Então, esse cat, na verdade, ele está representando um espírito. Pode estar, se for o cat, se esse cat aqui for isso aqui, esse cat pode estar representando isso aqui. Esse objeto é um vetor complexo naquele espaço que eu estou representando. Certo? É uma questão de representação. Certo? Então, pode falar. Só lembrando o Dirac, como ele faz isso, na questão de Dirac, o significado é energia positiva e negativa, né? Não é tão simples. Tem isso também, tem isso, mas não é nessa representação. A representação de energia positiva e de energia negativa, todas as duas têm tudo. Você não pode olhar para baixo e dizer são negativos ou positivos, está tudo ali dentro. Tudo ali. São 8 componentes, 4 componentes complexos, 8 componentes reais, está tudo embolado ali. Por isso que depois tem aquela experiência do chamado CTPV, que é uma interferência das componentes que estão escondidas ali de energia negativa para energia positiva. Então vamos entender isso aqui nesse curso. Esse curso eu vou ter que fazer a equação de Dirac para vocês entenderem o que é o elétron. Né? O elétron é a grande estrela da eletrodinâmica, clássica também, né? Então, na aula que vem, depois do seminário, a gente vai trabalhar um pouquinho mais essas ideias. Eu espero terminar a aula seguinte mostrando para vocês por que o SO2 está dentro do SO3. Então, a rotação, ela me leva também para um espaço complexo, que não está no nosso espaço, é um espaço abstrato, criado a partir do nosso espaço, onde eu posso representar rotações. E grandezas físicas que existem ali podem representar uma física desse espaço.
Né? Então, uma série de informações desse espaço exteriorial, elas vão estar acessando uma física do espaço-tempo. Certo? Então vamos dar um intervalo, eu vou chamar o Dória para começar o seminário. Quem quiser assistir o seminário das modernidades do Maple, né, das novidades aí de computação simbólica, o pessoal do Canadá está aí. E alguém sabe isso? Olha, você sabe preparar a apresentação aqui, essas coisas assim? Tem esse fio aqui, eu sei que isso aqui tem que conectar no laptop.